Oi, boa noite. Eu sou a Eliane, uma filha amada de Deus, uma crente em recuperação. Eu me recupero da codependência, da ira e atualmente tenho lutado com a compulsão alimentar. Você é muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação online e hoje nós vamos estudar o princípio 5, os passos 6 e o passo 7. Mas antes de eu estudar com você, o nosso tema de hoje é vitória, então eu quero convidar você à oração. Que você feche seus olhos e eu quero orar por você e que Deus se revele a você, que Ele fale com você. Feche seus olhos, ora junto comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo Celebrando a Recuperação. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor ama cada um de nós, podemos até não perceber o teu grande amor, mas a tua palavra afirma que o Senhor nos ama, a tua palavra afirma que o Senhor não nos abandona, a tua palavra afirma que neste momento o Senhor está conosco. E a tua palavra afirma que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos a vitória na nossa vida. E eu peço a Ti que de fato o Senhor nos ajude a alcançar a vitória. Nos abençoe nesse estudo. Traz revelação do Teu Espírito Santo a cada um de nós. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Passo 6 e passo 7, na verdade, esses dois passos, eles são, na verdade, um resumo do princípio 5. Então, eu vou ler para você o princípio 5. Ele diz assim: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. A bem-aventurança para esse princípio é Mateus 5, versículo 6, que diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Olha que texto lindo! A promessa de Deus para nós é que nós que temos fome e sede de fazer a vontade dEle, nós vamos ser plenamente satisfeitos. Temos em Cristo Jesus a satisfação. Debaixo desse princípio, nós temos dois passos. Passo 6, que a Jane estudou com vocês na semana passada, falando sobre estar pronto para a mudança. Passo 6 diz assim: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Quando nós nos humilhamos, Deus, a seu tempo, Ele nos coloca no lugar que nós precisamos estar. Ele tem interesse nisso. Passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. E o texto base é 1 João 1, versículo 9, que diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Outro texto lindo. Se nós confessamos a Deus, se nós chegamos para Jesus e falamos o que está dentro de nós, os atos errados que nós cometemos, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos livra de toda maldade. Eu queria que você pensasse comigo. Como você pode obter vitória sobre os seus defeitos de caráter? Como você acha que você pode obter vitória sobre os seus defeitos de caráter?
quero te dar 7 dicas nessa noite de como você ter vitória sobre os seus defeitos de caráter. A primeira dica, ela é fundamental, de extrema importância, que na verdade é o que o princípio fala para nós. Voluntariamente submeter-se. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada de vida cristã e na minha caminhada de recuperação. Precisa ser voluntário, precisa ser de todo o coração. Aquilo que a gente faz obrigado, que a gente tem que, não funciona. Não funciona. Mas quando a gente se submete voluntariamente, faz a diferença. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, nós vamos nos submeter a Deus voluntariamente. Quando nós estudamos o passo 3, o princípio 3, nós falamos sobre a entrega, a importância de nós nos rendermos a Deus. O primeiro passo, ele diz para nós que nós não podemos. O segundo passo diz para nós quem pode, nosso poder superior, Cristo Jesus. O terceiro passo diz para nós que nós vamos conseguir a mudança se nós nos entregarmos. E aí então a gente faz no quarto passo um minucioso e destemido inventário de nós mesmos. E aí então nós confessamos e nos prontificamos à mudança. E hoje nós chegamos aqui não apenas nos prontificando à mudança, pedindo que Deus remova esses defeitos de caráter. Então, o princípio 5, ele fala para nós sobre um processo. A mudança, quando ela é duradoura, ela leva tempo. Não é algo instantâneo. A maioria de nós, porque não quer sentir dor, a gente quer uma recuperação instantânea, miojo, missim lamen, 3 minutos. Ou a gente quer ser colocado no forno de micro-ondas 30 segundos e sair quentinho. Isso não acontece nas nossas vidas. Eu gosto de dizer que se Deus tem um forno, ele não é de micro-ondas, ele é a lenha. E nós ficamos ali sendo apurados de uma forma processual, um pouquinho de cada vez. Então a primeira dica é para você se voluntariar, no sentido de se submeter com um coração voluntário. A segunda dica é: identifique as suas falhas de caráter. Identifique aonde você tem errado. Identifique aquilo que você já fez de injustiça, aquilo que são suas fraquezas, aquilo que você não gosta em você, aquilo que você quer mudar. Identifique aquilo que você sabe, que você tem vergonha de você, aquilo que você pensa de você sobre ser cruel. Pense nisso. Provérbios 16, 9 diz assim: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, diga para Deus: Deus, eu tenho essas falhas de caráter. Eu estou aqui voluntariamente me submetendo ao Senhor. O que o Senhor quer mudar? E Deus vai dirigir você e Ele vai mostrar quais áreas Ele quer trabalhar primeiro. E Ele vai trabalhar na sua vida. A terceira dica é: transforme sua forma de pensar. O texto que nós lemos, Romanos 12, 1 e 2, fala de uma mudança na nossa mente. O versículo 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então você precisa expor a sua mente a Deus. Você precisa falar para Deus o que você tem pensado, o que está povoando a sua mente. E aí você vai expor e você vai trocar os pensamentos destrutivos, ruins, as crenças limitantes
por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu vou dizer para você, intencionalmente, leia a Bíblia. Você pode até falar para mim, Eliane, eu não entendo a Bíblia. Mas se você pegar a Bíblia, se você acompanhar os devocionais que a nossa igreja manda todos os dias, que nós temos estudado sobre cartas à prisão, a coragem para viver nesse tempo, eu esqueci o nome exato agora, mas isso vai ajudar. Você vai ler uma porção da palavra de Deus, você vai ter uma explicação. Isso é um começo. Faça isso intencionalmente. Pegue aquilo que você pensa e veja, isso vem de Deus ou isso vem do inferno? Isso é fonte de abundância ou isso é fonte de escassez? E coloca os pensamentos de abundância na sua mente. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então transforme a sua maneira de pensar. Escreva o que você pensa. E peça para Deus me dê novos pensamentos, renove a sua mente. Filipenses 4:8 diz que a gente deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é nobre, naquilo que é digno, naquilo que traz honra. E nós muitas vezes ficamos só focados em pensamentos negativos e pensamos e ficamos pensando nos nossos erros, repassando o nosso erro e fica ali martirizando aquilo. Assim você não vai conseguir a vitória. Admita seus erros, confesse seus pecados, mas coloque para Deus e renove a sua forma de pensar. Quarta dica, obedeça a voz de Deus. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia e você vai renovando a sua maneira de pensar, você vai perceber claramente o que Deus quer que você faça. Você vai ver, mediante a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que você faça. Então, obedeça. Os seus esforços do passado para acabar com uma ferida, eles não deram em nada, não deu certo. Então, não adianta você ficar insistindo nas mesmas estratégias de sempre. A gente já viu isso é insanidade, né? Isso não vem de Deus. Então, você vai renovar a sua mente, mas você vai obedecer a Deus. Tenha coragem. Sabe, eu vou falar algo muito pessoal para vocês. Eu observo em mim mesma, muitas vezes, que o que me impede de obedecer à voz de Deus é o meu orgulho. Às vezes eu percebo claramente o que Deus quer que eu faça e eu vou lá e faço. Mas às vezes eu não quero fazer porque eu acho que eu estou perdendo, porque eu luto também com o orgulho. Então, o texto que nós lemos de Tiago diz que nós devemos nos humilhar e no tempo de Deus Ele vai nos colocar no lugar que nós precisamos estar, que Ele sabe que é melhor para nós. Então, se humilhe. Olha o texto aqui. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Que lindo! E 2 Tessalonicenses 3:3 diz: mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Confie em Deus, acredite em Deus. Vou contar uma coisa para você. Deus, Ele é o maior interessado que você tenha vitória. Todo o trabalho de Deus é para que você seja vitorioso. Quem impede a sua vitória é você mesmo, com crenças limitantes, com comportamentos destrutivos, com comportamentos de autossabotagem. Pense nisso. Então, se voluntarie no sentido de se submeta a Deus voluntariamente, identifique as suas falhas de caráter, diga para Deus aonde você precisa mudar, transforma a maneira como você pensa, obedeça a Deus, seja humilde. E quinta dica, recuperar-se é viver um dia de cada vez. Como eu falei, não tem forno de micro-ondas no reino celestial ou no caminho da recuperação. É um processo. Diz o ditado que devagar se vai ao longe.
Mateus 6,34 diz assim: Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Uma coisa que eu aprendi em recuperação é que eu preciso dar conta só das 24 horas de hoje, desse tempo hoje, chamado hoje. Então, foque em Jesus, um dia de cada vez. Sexta dica: você precisa iniciar a recuperação como um processo. Lembrar disso, que Deus ele vai remover as suas falhas de caráter, que você vai pedir para Deus remover as suas falhas de caráter, mas que é uma jornada que você começou e que você vai não desistir, você vai perseverar. Perseverança é fundamental em recuperação. Você vai continuar ali e você vai se submeter a esse processo. Filipenses 1,6, um texto lindo, diz assim: Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Uma outra versão diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus ele é interessado em completar essa obra, ele vai completar essa obra. Você já é um vitorioso nessa jornada de recuperação. E à medida que você vai se submetendo voluntariamente, você vai percebendo isso e você vai obedecendo, se humilhando, trocando e renovando a sua maneira de pensar, você vai crescendo na sua recuperação. Sétima e última dica de hoje: aceitar a mudança e optar por ela. Você então vai aceitar que precisa mudar. Você não vai ficar brigando com isso. E você vai optar pela mudança. Então, para a gente abandonar os nossos defeitos de caráter, nós vamos precisar ser humildes, nós vamos precisar aceitar que algumas coisas que nós fazíamos não são legais e vamos precisar fazer a escolha todo dia pela mudança. Então eu posso escolher todos os dias. Todos os dias, quando você acorda pela manhã, a graça de Deus ela é renovada sobre você. E é dito para você que você tem 24 horas para você caminhar com a graça de Deus renovada. Tiago 4, versículos 6 a 8 diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Acredite nisso. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Você talvez diga para mim: Eliane, eu não me sinto vitorioso, eu não me sinto em vitória. Tudo bem que você não se sinta, mas a verdade de Deus é que à medida que eu vou me submetendo e sendo humilde e obedecendo, eu vou recebendo essa vitória, um pouco de cada vez. E eu vou podendo celebrar a minha recuperação, um dia de cada vez. Eu queria convidar você à oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos e, se você puder, repetir essa oração junto comigo. Querido Deus, mostra-me a tua vontade ao trabalhar meus defeitos de caráter. Ajuda-me a não resistir às mudanças que tu tens planejado para mim. Preciso de ti para guiar meus passos. Ajuda-me a permanecer no hoje e não ser arrastado de volta ao passado ou ficar perdido no futuro. Dá-me sabedoria e capacidade para fazer o melhor que puder só por hoje. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Deus abençoe você. Eu espero você aqui na semana que vem. Nós vamos estar juntos
continuando estudando os passos do Celebrando a Recuperação. Um beijo, Deus abençoe você.